A ideia de O Tocador de Trovão vem de um monte de experiências diferentes, na verdade. E uma delas, a mais marcante, foi uma palestra que eu assisti na Bienal do Livro em 2019. Eu lembro que era um sacerdote de Umbanda e um pastor evangélico. E eles estavam conversando sobre diversidade, amor, tolerância, religiosidade. E eu sinto que aquele foi o gatilho que eu precisava para colocar para fora uma história que eu já tinha há muito tempo, que era justamente a história de um menino que vivia uma vida dividido entre duas crenças, sobre um ciclo de ódio e intolerância que nunca parece ter fim, e sobre como esse menino decide quebrar esse ciclo tocando tambor. O protagonista de O Tocador de Trovão se chama Poema. Ele tem 17 anos, um coração enorme e uma inocência maior ainda. Ele é preto, quase surdo de nascença, e ele adora tocar tambor desde que era criança. Para se comunicar com as outras pessoas, ele precisa sentir a vibração das coisas que estão ao redor, a vibração dos sons. E é por isso que o toque do tambor tem um efeito todo especial sobre o corpo dele. Na história, o Apoema ele tem que enfrentar um padre racista que não deixa ele enterrar a mãe no cemitério da igreja. E tentando resolver esse conflito, ele acaba descobrindo que o toque do tambor deixa ele sensível ao mundo dos espíritos. Quer dizer, cada vez que ele toca o tambor, ele enxerga e se comunica com as almas, né? Com fantasmas que estão ali convivendo e influenciando a vida de todo mundo sem que ninguém enxergue, sem que ninguém saiba. Existem 3 grandes inimigos que o Apoema tem que enfrentar ao longo da história. O primeiro deles é o médico da cidade, que sofre de depressão. O segundo é o padre. E o terceiro é o prefeito capitão, que é um político meio safado, meio burro, que manda e desmanda na cidade. E para enfrentar essas 3 pessoas, o Apoema toca tambor pela cidade, trazendo alegria, tentando acabar com o ódio e o medo que as pessoas têm do diferente. E ao longo desse caminho ele faz alguns amigos. A primeira e mais importante delas é a Gia, que é uma amiga de infância que não gosta de levar desaforo para casa de jeito nenhum. Outra é a vovó Nanã, uma preta velha muito sábia que ajuda ele a entender o que é o toque do tambor e a importância disso na vida dele, para as raízes dele. E o Apoema também tem um companheiro fantasma, que é uma espécie de anjo da guarda dele. É um homem alto, de chapéu e casaco, que ninguém sabe exatamente quem é. Então o Apoema tem um apelido para ele, que é Violeta. Assim, essas 4 pessoas e mais várias outras que se juntam à trupe do Apoema enfrentam os desmandos dessas autoridades da cidade e tentam libertar ela de todo esse clima de ódio e de medo que se estabeleceu em São José dos Milagres. A história gira em torno da Poema tentando resolver 2 situações ao mesmo tempo. Primeiro são os desmandos do padre e do prefeito. E também ele tem que enfrentar um espírito maligno que se esconde dentro da paróquia da cidade. Esse espírito se chama Papus e ele se alimenta dos sentimentos negativos das pessoas da cidade. E além de salvar a cidade, o Apoema também precisa salvar a alma da mãe, que foi raptada pelo Papus e que não conseguiu cruzar a fronteira do mundo dos vivos e do mundo dos mortos. E a partir daí tem que ler para saber o que aconteceu. E acontece bastante coisa, porque o Apoema é um herói que não tem armas. Tudo que ele tem para enfrentar os inimigos é coragem, muita fé e um tambor nas costas. Esse é meu segundo livro e é a primeira vez que eu decido fazer uma pré-venda, na verdade. Eu escolhi a plataforma do Catarse porque é uma plataforma conhecida, ela é confiável e tem um sistema bem legal de metas, de recompensas para quem tá apoiando, então eu curti bastante. A ideia do projeto é financiar parte dos custos do tocador. O plano é lançar na Bienal do Livro do Rio de Janeiro em 2023, tanto na versão física quanto e-book. Os apoiadores do Catarse vão poder me ajudar a financiar 100 exemplares, enquanto os outros 100 exemplares e a ida para a Bienal fica por minha conta. Então, na verdade, o que eu tô pedindo é só uma ajuda para dividir os custos todos. Então, se tu tá interessado em saber mais sobre o Tocador de Trovão e talvez financiar o projeto, dá uma olhada no link do Catarse que tá aparecendo na tela agora.
Lá tu vai poder saber mais sobre pacotes de apoio, sobre as recompensas, metas estendidas e os detalhes do orçamento também. E é claro que lá tu vai poder saber muito mais sobre a história e os personagens do livro. Tu também pode me acompanhar nas redes sociais que estão aparecendo na tela agora e vir falar comigo a qualquer hora sobre qualquer assunto. Coragem, fé e o toque de um tambor. Essas são as palavras-chave que, para mim, definem o Tocador de Trovão. Ele é um livro inspirado profundamente em religiões de matriz africana, rituais de umbanda, a figura dos pretos velhos, o espiritismo e como tudo isso se enraizou na cultura brasileira, que é predominantemente cristã por colonização. Por isso, um dos temas principais do livro é esse mesmo: viver entre duas fés e se sentir bem com isso. Em termos de música, eu diria que o Tocador ele é 30% Maria Gadu e 70% Gilsons. Inclusive, Vento Alecrim, que é uma das músicas do Gilsons, pra mim ele é o tema principal de O Tocador de Trovão. Eu sempre ouvia a música no início e no fim, né? Quando começava a escrever e quando terminava de escrever. Era tipo um ritual sagrado. Eu tinha que ouvir Vento Alecrim dos Gilsons. E enfim, O Tocador de Trovão ele é esse livro sobre um rapaz normal que toca tambor para se comunicar com espíritos, mas também para curar as pessoas. Ele é o meu segundo romance e ele expande esse universo sobrenatural que eu já comecei no meu primeiro livro, chamado Uma Colheita de Inverno, embora as histórias sejam completamente independentes uma da outra. Inclusive, se tu quiser saber mais sobre o meu trabalho, sobre o meu primeiro livro, eu te convido a conhecer o meu site que está aparecendo aí na tela agora. Lá tu vai poder saber mais sobre os meus escritos, os meus vídeos e também os audiolivros que eu produzo. E se tu curtiu o projeto, eu quero te pedir um favorzinho. Manda o link do vídeo, manda o link do Catarse para uma outra pessoa que tu também acha que vai curtir. Assim a gente tem mais chances de fazer o Tocador de Trovão sair ainda esse ano. Meu nome é Pedro Branco, sou professor e escritor. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Agora eu te vejo lá no Catarse para apoiar o Tocador de Trovão. Até lá!